Bom, olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do GCC sobre programação competitiva. Eu sou o Arthur e hoje vou apresentar para vocês sobre o problema consultas de soma de intervalo dinâmico do site CSS. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? A gente vai ver o problema motivador, vamos estudar um pouco sobre a árvore de segmentos para a gente entender essa estrutura de dados que vai nos permitir resolver esse problema. Vamos ver o algoritmo que eu fiz para resolver. E vamos ver também alguns problemas relacionados que inclusive vão tratar de outras aplicações da própria árvore de segmentos. Bom, o que é nosso problema motivador? Nós teremos um vetor de n inteiros e teremos que responder Q consultas de dois tipos. O tipo 1 é atualizar o valor na posição K para U, e o tipo 2 é realizar a soma dos valores no intervalo AB, sendo que os extremos estão incluídos. Então, a partir da posição A até a posição B, a gente vai somar todos os valores desse vetor e a gente também vai dar isso como resposta na saída. Então, a entrada, a gente vai ter duas linhas. Na primeira, a gente vai ter os valores n e q, que é a quantidade de valores do vetor e o número de consultas que a gente tem que responder. E a segunda linha tem os próprios valores que vão compor o nosso vetor. A saída, como eu disse, é o resultado de cada consulta do tipo 2, ou seja, cada consulta em que a gente vai fazer a soma dos números no intervalo. E as nossas restrições são o n, que ou seja, o tamanho do vetor e o número de consultas. Eles podem variar de 1 até 2 vezes 10 elevado a 5. Cada valor do vetor e o número para o qual a gente vai atualizar podem variar de 1 até 10 elevado a 9. O k, a posição que a gente vai alterar no vetor, pode variar de 1 até n. E os extremos limitantes do nosso intervalo podem variar de 1 até n, sendo que o a não pode ser maior que o b. Bom, vamos estudar agora sobre a árvore de segmentos. Ela é uma estrutura binária, ou seja, cada nó interno possui dois filhos e as folhas não possuem filhos. E ela é inclusive usada para armazenar informações sobre intervalos em um vetor. Então perceba que já é uma estrutura de dados bem voltada para o problema que a gente vai resolver. Então ela é útil especialmente para resolver problemas que envolvem atualizar elementos, seja individualmente, como a gente vai fazer nesse caso, ou em conjunto, e para fazer operações de agregação, como encontrar a soma dos valores dentro do intervalo, que é o que a gente vai fazer, mas também pode ser usado para achar o valor máximo, o valor mínimo, para fazer operações de ou exclusivo entre os valores de forma eficiente. E aí a gente vai ter uma complexidade aqui de big O, né, aquele O grande, de no máximo log de n. Então perceba que vai ser bem rápido e isso permite que a gente lide com um tamanho de vetor e um número de consultas bem grande. Então ela é eficiente nos dois sentidos, tanto para atualizar quanto para fazer as consultas. Cada uma dessa árvore, então, ela corresponde ao intervalo desse nosso vetor, sendo que as folhas representam cada um dos elementos, ou seja, o menor intervalo possível, enquanto os nós internos vão agrupando esses intervalos a partir da união do intervalo dos filhos, até que se chegue na raiz que representa o nosso vetor todo. Então a gente tem lá 5 elementos, digamos assim. Aí, o pai do 1 e do 2, ele vai representar o intervalo de 1 até 2. O pai do 3 e do 4 vai representar o intervalo de 3 até 4. E assim vai. Uma das formas de implementar isso seria a forma iterativa, mas também existe a forma recursiva. E aí, quando a gente faz da forma iterativa, por ela ser uma estrutura binária, a gente pode codificar isso também num outro vetor, que só que indexado a partir de 1, no qual cada nó i, a partir de cada nó i, você pode chegar nos filhos de forma bem simples. O filho à esquerda seria você pegar o valor de i e multiplicar por 2, enquanto que o filho à direita seria você pegar esse valor de i, multiplicar por 2 e somar 1. Então, para cada nó i, o filho à esquerda é o 2i e o filho à direita é o 2i mais 1. Durante a construção dessa árvore, o vetor original é meio que dividido, não fisicamente, mas de forma lógica,
ao meio várias vezes, tá? A gente pega o vetor, divide ao meio, cada pedaço divide em 2 de novo, e assim vai até que a gente consiga ter cada elemento do vetor correspondendo a um nó, seriam as folhas. A partir daí, a gente sobe na árvore juntando esses intervalos para a gente poder fazer os intervalos correspondentes aos pais. E aí, inclusive, a construção dessa árvore depende do tipo de operação que você quer que ela faça. Então, se for uma operação de soma, por exemplo, quando você constrói o pai, ele vai ter o valor da soma dos valores dos filhos. Mas se você quiser, por exemplo, que seja um máximo ou um mínimo, aí vai ter que ser um máximo ou um mínimo entre os valores dos filhos. E assim a gente vai fazendo até que a gente chega na raiz. E aí, a partir disso, vocês vão ver que a gente consegue realizar as consultas de forma bem eficiente, porque ou você já tem a resposta no intervalo direto em algum dos nós, ou você consegue pegar partes desses valores que já estão pré-computados e agrupar isso para formar nossa resposta. Então, eu tenho até um exemplo aqui para mostrar. O nosso vetor original, então, é esse aqui, 1, 4, 5, 9, 10, 12. E a árvore de segmentos para resolver consultas de soma de intervalos é essa aqui. Então, você vê que cada nova folha aqui corresponde a uma única posição nesse vetor, que é indexada a partir de 0. E aí, os pais, por exemplo, esse aqui, ó, ele corresponde à união desses dois intervalos aqui. Então, ele vai de 0 até 1. Esse aqui vai de 3 até 4. Aí, esse aqui, juntando, ele junta o 0 ele junta o 0 e 1 com 2 e vai de 0 até 2. Esse aqui faz a mesma coisa com 3, 4 e 5. E aí a gente tem a raiz que representa o vetor todo. Aquela ideia do pai para os filhos a partir da posição é o seguinte. Suponha que esse nó aqui em cima seja um 1. Aqui a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí o que acontece? Pega o 1, multiplica por 2. Dá o filho à esquerda. Soma 1. Você tem o filho da direita. Aqui é 2. Multiplica por 2, 4. Soma 1, 5. Filhos da esquerda e da direita. Aqui é 3. Multiplica por 2, 6. Soma mais 1, 7. Então, 6 e 7, os filhos de 3, da esquerda e da direita. Então, você vê que essa lógica funciona e é exatamente por isso que a gente consegue, inclusive, se mover por esse vetor no qual essa árvore vai estar armazenada de forma rápida. Bom, tendo entendido um pouco da árvore de segmentos até aqui, vamos ver como é que ela vai resolver esse problema para a gente. Então, eu vou começar pela árvore em si, né? Só que a gente tem aqui o número de elementos e o número de consultas que a gente tem que responder. A gente tem aqui o que vai armazenar nossa árvore. E aí eu vou apresentar para vocês os métodos dela. Então, a gente tem aqui constrói árvore, que é o seguinte. Eu vou pegar esse vetor aqui que vai ser da árvore e vou falar que ele tem o dobro do tamanho do vetor original que a gente quer avaliar. Isso por quê? Porque se você olhar a árvore, você vai ver que cada valor do vetor original ele vai estar em uma das folhas. E aí, isso já vai dar o tamanho do vetor que a gente tinha. Só que aí a gente também precisa dos nós internos. E eles são mais ou menos a mesma quantidade dos nós folhas. Então aí você precisa de 2 vezes o tamanho. Uma parte armazena os nós folhas e a outra parte armazena os nós internos. Bom, então, aí para construir essa árvore, então, a gente vai pegar cada valor desse vetor e vai colocar ele nas folhas que começam justamente no número de elementos, porque lembra, tem o dobro, né? Então, a partir do número de elementos que seria o nosso n, a gente vai andando um para frente, colocando cada folha no nosso vetor. E depois disso, a gente vai então construir os pais.
Como é uma árvore para calcular soma dentro do intervalo, o valor do pai é a soma do valor dos filhos. Essa operação aqui é deslocar um bit para a esquerda, que significa multiplicar por 2. E quando você junta com essa operação aqui, que é o ou bit a bit com 1, isso aqui corresponde a somar 1. Então, isso aqui seria multiplicar por 2. Esse aqui seria multiplicar por 2 e somar 1. Então, esse aqui é o filho da esquerda, esse aqui é o filho da direita, e esse aqui é o pai. E a ideia é, a gente vai passar por todos os nossos pais, computando eles a partir do valor dos filhos, para a gente construir nossa árvore até a raiz. Perceba aqui no caso que eu não chego em zero. A posição zero do vetor da árvore ela meio que não serve para nada, não é usada nesse caso. A gente vai usar a partir da posição 1. A gente tem aqui o nosso método de atualizar o valor na árvore. Então, a gente vai receber a posição e o valor que a gente quer alterar. E aí a gente vai colocar esse valor nas folhas, na folha correspondente. Então, a partir da primeira folha, a gente acha qual que é a folha correspondente e atualiza esse valor. A partir disso, a gente vai se mover para cima na árvore e atualizar os pais para refletir essa atualização na árvore toda, porque senão a árvore fica com valores errados e aí na hora de responder qualquer consulta não vai dar certo. Então você vai ver que a partir do nó que a gente está, a gente faz essa operação aqui de ou exclusivo para pegar o irmão dele, ou seja, se o nosso i for um número par, a gente vai pegar, isso aqui vai dar para a gente o i mais 1, que é o filho da direita, mas se o i for ímpar, a gente vai ter o i menos 1, que é o filho da esquerda. Então, basicamente, o irmão desse i. E aí a gente vai, então, usar o valor do nó e do irmão dele para calcular o do pai. Aqui, no caso, é uma divisão por 2, para a gente poder subir para o nó pai e armazenar esse valor lá. Perceba também que a cada iteração disso aqui eu divido também por 2, fazendo esse deslocamento de bit para a direita, justamente para a gente subir na árvore de forma mais rápida, ao invés de ficar só subtraindo um toda vez. Aqui é a nossa função para responder as consultas. Então, o que acontece? A gente vai receber aqui a posição da esquerda e da direita, left e right. A gente vai ajustar essas duas posições. Para começar, nas folhas, a gente vai fazer esse loop aqui enquanto a esquerda for menor que a direita. E a cada iteração a gente vai dividir ambos por 2, a partir desse deslocamento de bit, para subir um nível na árvore. E aí, como é que funciona para a gente fazer essa agregação, juntar esses valores na nossa soma resultante? A gente tem que avaliar se esse valor é ímpar. Por que isso aqui avalia que o valor é ímpar? Suponha, então, a representação binária. Vamos pegar o 4, por exemplo. É 1, 0, 0. O último bit aqui é 0, significa que ele é um número par, não tem o 1 na soma. Mas se a gente pegar o 5, ele seria 1, 0, 1, ou seja, esse último bit aqui é 1, significa que ele tem 1 na composição dele. E aí o número é ímpar, então, se ele tivesse o último bit aqui ativo. E se ele tiver o último bit ativo, quer dizer que na posição L da nossa árvore, ela corresponde a um intervalo que está totalmente incluído dentro desse aqui que a gente quer fazer a nossa conta, dentro desse que a gente quer encontrar o valor. Então, como ele está totalmente incluído lá dentro, a gente soma esse valor na nossa resposta e depois incrementa o L para passar para o próximo, né, para a gente avaliar. É importante perceber que isso aqui é um pós-incremento, que significa que primeiro a gente acessa o vetor e faz essa soma aqui, armazena o resultado então no res. Depois a gente acrescenta 1 no L.
A mesma coisa mais ou menos a gente faz para o R, a gente tem que verificar se ele é ímpar. Só que se ele for ímpar, a gente tem que pegar a posição anterior a ele, porque essa posição anterior corresponde a um intervalo que termina em R-1. E aí a gente então acrescenta esse intervalo correspondente ao R-1 na nossa resposta. Perceba que aqui então é um pré-decremento, ou seja, primeiro a gente diminui o R para depois acessar o vetor e fazer essa soma. E a gente vai fazendo isso até que até os dois valores serem iguais, que aí a gente termina a nossa soma. E aí a gente tem o resultado aqui correto na mão. Vocês vão notar que no caso, essa conta aqui, ela é feita incluindo o L no intervalo, mas excluindo o R. Significa que se eu quiser somar, por exemplo, de 1 até 5, e passar aqui 1 e 5, ele vai somar de 1 até 4. Então, como é que a gente vai somar de 1 até 5? Nesse caso, a gente teria que passar de 1 até 6. Vocês vão ver por que isso aqui é interessante, por causa da forma que eu mudei a indexação do vetor. E aqui na main isso vai estar explicado direitinho. Então, a gente começa a nossa função principal lendo o número de elementos e o número de consultas que a gente tem que responder. Depois a gente vai ler os valores do nosso vetor, construir a árvore para poder calcular cada intervalo lá para a gente já conseguir fazer essas consultas de forma rápida. E aí a gente vai ter aqui o tipo, se é tipo 1 ou 2, e os valores. Como esse não dá para saber de antemão se vai ser tipo 1 ou tipo 2, eu coloquei de forma genérica, ao invés de colocar K e U, ou então A e B, justamente porque não dá para saber. Então, enquanto a gente tiver consultas para responder, a gente vai ler esses valores. E aí eu faço essa diminuição aqui em 1 do valor 1 para duas coisas, né? São dois motivos diferentes, um relacionado com cada tipo de consulta que a gente tem que fazer. Se for tipo 1, eu vou atualizar o valor na árvore. E aí o que acontece? O enunciado passou para a gente esse vetor com indexação em 1. Ou seja, o primeiro elemento do vetor para ele seria a posição 1. Só que aqui no C++, o primeiro elemento fica no 0. Então, de duas uma. Ou eu teria um espaço desperdiçado nesse nosso vetor aqui aqui em cima, nosso vetor de inteiros que ele passou para a gente. Ou então eu posso mudar a indexação diminuindo 1 em todos os índices, que aí ele passa para a indexação 0. Então, quando eu diminuo esse valor aqui e faço uma consulta do tipo 1, eu ajustei esse valor 1 para índice 0, para começar a partir de um índice 0, mas eu não posso mexer no valor 2, porque senão eu vou passar o valor errado para atualizar na árvore. Tipo, ao invés de passar 100, apareceria 99, e aí nenhuma consulta do tipo 2 daria certo depois disso. Agora, para as consultas do tipo 2, perceba que eu não diminuo o valor 2 para ajustar ele para 0. Isso porque a própria função de soma aqui no nosso intervalo já faz isso para mim. Então, se eu quiser, por exemplo, de 2 a 7, no intervalo se ele pedir, por exemplo, a soma de 2 a 7, eu passo o 2 para 1, para fazer a indexação, e aí esse 7 para 6, a própria função já faz para mim, porque ele, em vez de fazer de 1 até 7, ele vai fazer de 1 até 6. Então, eu não preciso de mexer com esse valor 2 em nenhum dos casos. Então, eu faço aqui a chamada para a nossa função de responder consultas e já imprimo o resultado que ele me devolve. Bom, o nosso código ele termina aqui. Vou mostrar para vocês então ele passando aqui na submissão. Esse aqui 16.48.
quer dizer, 1648. Temos apenas dois testes aqui. Como eu disse, a ideia dessa árvore é conseguir fazer as coisas em tempo logarítmico, tanto na atualização quanto na consulta. Então, um vetor de tamanho 8 com 80 consultas está até pequeno para o que isso aqui consegue fazer. E o teste 2 é justamente um caso extremo para assim, o maior tamanho possível de vetor e o maior número possível de consultas que ele pode passar para a gente, de acordo com as restrições do enunciado. Mas veja que a gente conseguiu responder tudo corretamente e nem mesmo precisou de um segundo para isso. Então essa árvore realmente consegue responder as coisas de forma bem rápida. Bom, agora eu vou falar um pouco para você sobre problemas relacionados, que inclusive eles abordam as outras aplicações da nossa árvore de segmentos. Esse Static Range Sum Queries é basicamente o mesmo problema que a gente acabou de resolver, só que ele não permite atualização na árvore, no vetor original. Então, seria o mesmo código, só que tira a parte de atualização e só responde as consultas. Esse segundo aqui, Static Range Minimum Queries, é mais ou menos parecido com esse primeiro, só que ao invés das nossas consultas serem sobre a soma dos valores dentro do intervalo, a gente vai querer achar qual que é o menor valor dentro desse intervalo. Então, para isso a gente vai ter que mudar a lógica de construção da árvore e da consulta para a gente conseguir responder qual que é o menor valor dentro desse intervalo. Mas como eu disse, isso é para mostrar uma outra aplicação dessa árvore. Esse Dynamic Range Minimum Queries é basicamente a mesma coisa que esse aqui, só que ele permite a atualização dos valores da árvore, enquanto o outro não permitia. Esse Range XOR Queries é para realizar operações de ou exclusivo entre os valores dentro desse intervalo. E o Range Update Queries é para a gente atualizar mais de um valor ao mesmo tempo. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Vou passar com você aqui rapidinho uma revisão do que a gente viu hoje. Então, a gente viu sobre o nosso problema motivador, sobre essa necessidade da gente poder atualizar o valor do vetor e responder consultas de intervalo de forma rápida, porque a gente tem muitas operações dos dois tipos. Inclusive, é até interessante falar que se fosse apenas um tipo tendo muitas operações, então se fosse muitas operações só de tipo 1 ou só de tipo 2, a gente poderia usar outras estruturas de dados, poderia usar outras técnicas, porque não teria tanto impacto assim. Mas como os dois tipos de consulta estão bem presentes aqui, a gente tem que usar a árvore de segmentos para ser capaz de responder isso a tempo. Então, a gente viu aqui também sobre a nossa árvore de segmentos, estudou um pouco sobre ela, sobre o funcionamento e como ela é construída, e como se navega entre os nós. A gente viu o algoritmo que eu usei para resolver, e aqui alguns problemas relacionados para a gente ver outras aplicações dessa árvore. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Escaneiem nosso QR Code e sigam o GCC no Instagram, também no YouTube e qualquer outro canal, para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!